Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, bora lá para o nosso resumo da semana. A semana que teve notícia, dia sim e o outro também. Vamos começar pelo começo. Segunda-feira, a ligação entre Donald Trump e o presidente Lula. De fato, evoluímos depois daquele match inicial? Evoluímos, eu diria que bastante, Débora, porque agora estão abertos os canais de conversa, né, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, e a gente tem aí perspectivas mais claras do que vai acontecer e, inclusive, como vai ser a tratativa entre os staffs, né, entre o Departamento de Estado norte-americano e o Itamaraty, que devem ser os canais aí mais próximos, os pontos de contato mais frequentes entre os dois governos. Então, na quinta-feira já teve um telefonema entre o ministro Mauro Vieira, nosso chanceler, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e isso pode se desdobrar em novas conversas entre as equipes, das quais podem participar também o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, e num encontro presencial entre Trump e Lula, que pode acontecer na Malásia, muito proximamente, e que pode até desencadear uma vinda do Trump ao Brasil. Até isso, ele admitiu que pode acontecer. Então, foi uma semana muito proveitosa para esse tema. Ainda não temos nada de concreto, portanto, nenhuma revogação de tarifa nova, nenhuma nova exceção. Também não foi relaxada nenhuma sanção aplicada contra autoridades brasileiras pela Lei Magnitsky ou supressão de vistos para entrada nos Estados Unidos, mas criou-se um ambiente para isso. Na conversa telefônica, que nem foi tão curta assim, o Lula conseguiu apresentar os pleitos do Brasil, e com isso as coisas podem evoluir. A gente diz podem porque a gente sabe que as tratativas com Donald Trump são sempre marcadas por avanços e retrocessos. Nessa sexta-feira, por exemplo, a gente vê o presidente americano de novo ameaçando endurecer com a China, e isso fica também no vai e vem. Ele uma hora diz que vai taxar com tarifas altíssimas, depois ele adia por tempo indeterminado, retoma essas ameaças, tem uma ligação, tem toda uma negociação com a Argentina de ajuda financeira dos Estados Unidos à Argentina, mas com a condição de que tire a China praticamente do país. Essas são palavras do governo americano. Então, se começar a haver esse tipo de exigência em relação ao Brasil, a coisa pode azedar e pode travar de novo. Então, a gente não sabe exatamente onde vai chegar, mas é fato que a semana termina melhor do que começou nesse aspecto. Não ficou só na química boa entre os dois, a coisa realmente evoluiu para uma conversa entre dois estados com os seus representantes. O Vera, o Trump também se dedicou a esse acordo entre Israel e Hamas, né? A semana termina com a cena aí do retorno dos palestinos ao norte de Gaza. Quais são os próximos passos? Nossa, são muitos e muito incertos, né, Carol? Mas essa cena realmente dá um certo quentinho no coração. Você imaginar que houve toda essa diáspora forçada, que não estava entrando ajuda humanitária, que havia ali uma situação de muitas violações de direitos humanos em Gaza, depois do ataque terrorista inaceitável de Israel, do Hamas a Israel, lá, né, que desencadeou todo esse conflito, e que agora existe pelo menos uma perspectiva de que a coisa evolua. O Trump esperava até receber, né, o Prêmio Nobel da Paz em razão da sua interferência nesse acordo, mas ele saiu hoje para Maria Corina Machado, oposicionista
lá da Venezuela, frustrando os planos do presidente americano, mas o fato é que as coisas de fato evoluíram. Então, quais são os próximos passos? Você me pergunta. Formalização desse cessar-fogo, ainda que temporário, a entrega dos reféns ainda vivos e dos corpos dos reféns que foram assassinados ou que morreram, libertação de prisioneiros palestinos por Israel, e isso vai ser um pepino, porque tem nomes colocados na lista que o governo de Israel não aceita pela alta periculosidade, por terem perpetrado ali ações contra Israel de alta gravidade, a melhora do fluxo humanitário, portanto, entrada de alimento, de remédio, de insumo, reconstrução de habitações, reconstrução de abrigos, e isso é uma das coisas mais urgentes, essa parte toda de ajuda humanitária, o restabelecimento de alguns corredores humanitários sob supervisão internacional, a definição de como vai ficar a governança em Gaza, como vão ser divididas essas atribuições, o que se aceita em termos de participação internacional, e a ideia de desmilitarização completa do Hamas, que é uma das exigências de Israel, e que é de difícil implementação e difícil fiscalização, porque, como todo grupo terrorista, pode até concordar com essa condição, mas manter ali armamentos e manter planos militares. Então, tudo isso, cada um desses muitos passos, envolve muitos desafios, muitas dúvidas e muitas incertezas. Mas a gente chegou mais perto do que em qualquer outro momento, desde que esse conflito se iniciou, de obter pelo menos um cessar-fogo ali consistente, que permita a gente reverter a situação humanitária de calamidade que existe em Gaza hoje. Então, uma boa semana também nesse aspecto. E por falar em Donald Trump, acabou de anunciar uma tarifa de 100% contra a China a partir de novembro. Tinha ali um início de conversa, hoje ele já mostrou uma irritação e cumpriu a promessa. Enfim, acho que a gente pode falar disso. Quer falar disso agora, Vera? Quer comentar? 100%, veja isso, 100%, né? Praticamente inviabilizar a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos. Não deve ser simples, não deve ser automático, não vai ser para todos os produtos, porque isso trava a economia americana. Tem muito componente de empresas americanas que vêm da China, de empresas essenciais ao dia a dia dos americanos, empresas de tecnologia, não é possível imaginar que vá ser possível manter a fabricação de muitos desses itens com uma tarifa dessa monta, para usar um termo caro ao Odete Reutemann. Então, tá com cara de que vai ser um daqueles anúncios cercados de estrépito e que depois vai haver algum tipo de recuo pontual ou total, ou um novo prazo, etc. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Com Donald Trump é sempre bom deixar a massa descansar. Você faz ali, põe o fermento e deixa a massa descansar um pouquinho. Pois é, notícia de momento, eu não pude deixar de trazer aqui para a nossa conversa, que é o resumo da semana. Voltando para o resumo da semana. Falando justamente disso, né? Bem na hora. Exatamente. Bom, o presidente Lula colheu boas notícias, também teve ali algumas derrotas, alguns reveses, né? Nem tudo é perfeito no mundo. Vamos começar pelas boas notícias. A pesquisa Quest comprovou um bom momento do governo e também da candidatura, mas dá para dizer que é céu de brigadeiro? Não dá, Débora, porque é uma recuperação que vem em passos muito lentos, quase de tartaruga, um pouquinho ali por mês. Ainda não, apesar de já vir há 3 meses essa recuperação, ela ainda não é a tal ponto de que a aprovação ao governo seja maior que a sua desaprovação, de estar num nível de empate rigoroso nesses 2 indicadores. Mesmo com a aprovação, tem um mau humor remanescente, que se mostra ali num pessimismo com a economia, numa constatação por parte dos pesquisados de que o país está na direção errada. Tem uma pergunta exatamente sobre isso, se o país está na direção certa ou direção errada
e a maioria acha que está na direção errada. E aí, quando você olha para os recortes todos eleitorais, o presidente tem uma boa vantagem, ele ganha de todo mundo, inclusive no segundo turno. E aí todo mundo, eu estou falando de todos os nomes da direita, inclusive os da família Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, e também de nomes num espectro ali de centro/esquerda, como Ciro Gomes, que é um candidato com muito recall, porque já foi candidato muitas vezes, mas tem vários senões nisso aí também. Quando você olha uma pergunta, o presidente deveria ser candidato a um novo mandato? 56% dizem que não. Quando você pergunta, ele merece um novo mandato? De novo, da ordem de 56% que dizem que não, que o Lula não merece um novo mandato. Então, é aquela coisa assim, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Como diz o ditado popular, como se na falta de outro candidato as pessoas estivessem olhando para os que estão disponíveis e entendendo que o presidente é alternativa menos pior, parece ser isso, uma alternativa menos pior. Isso coloca aí uma responsabilidade nas costas do governo de começar a ter medidas e realizações que deem uma sustentação para esse voto e também coloca sempre a perspectiva daquela coisa de surgir um nome do nada que catalise essa insatisfação que está meio difusa na linha, olha, eu não queria nem o Lula nem o Bolsonaro, mas nenhum dos outros nomes me agrada. Então, todos esses são fatores que colocam ali uma pulga atrás da orelha para os estrategistas do Lula. Não dá para sorrir de orelha a orelha e achar que está tudo ganho, porque ainda falta muito tempo para a eleição e porque o voto não parece um voto consolidado e nem um voto entusiasmado. Por outro lado, Vera, o revés aí foi aquela medida provisória que compensaria a derrubada do decreto do IOF, a MP caducou. O Congresso continua sendo um terreno minado aí para o Lula, né? E tem esse calcanhar de Aquiles na área fiscal. São os dois senões aí nesse momento de recuperação do governo. Isso funciona como uma espécie de contrapeso para essa fase boa mostrada pelas pesquisas, mostrada pela aprovação do IR. Por quê? Sem essas medidas compensatórias vai faltar dinheiro no ano eleitoral para cumprir a meta fiscal, talvez por isso falte dinheiro para programas que poderiam ter um bom desempenho nos palanques, e aí vai ser necessário fazer cortes, vai ser necessário eventualmente cortar em emendas, isso pode azedar ainda mais a situação com o Congresso, e o fato da maioria do Congresso ter deixado caducar a MP mostra que aquela aprovação do IR foi uma coisa muito circunstancial, foi motivada por uma manifestação muito grande nas ruas, nas vésperas ali, no fim de semana anterior, e não vale para tudo, vale para aquele projeto que é um projeto que todo mundo olha e fala, se eu for contra esse projeto, eu sou um suicida eleitoral, eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Então, aquilo explica a unanimidade em torno do projeto do IR, mas mostra que não vai valer para todas as ideias do governo, muito menos para ideias que envolvam uma busca por mais impostos, ainda que para os ricos. Existe um lobby muito consolidado da parte das bets, da parte do agronegócio, de todos esses setores que o governo gostaria de taxar a maior do que é hoje. E aí não vai ser simples, não vai ser só na base do discurso do BBB ou discurso dos ricos contra pobres. O governo vai precisar tirar outros coelhos de outras cartolas que nesse momento ele não parece saber direito onde. Tem ali começos de apostas. Hoje a gente viu esse anúncio aí do aumento do crédito imobiliário. Então essa questão vai ser uma das que o governo vai tentar explorar para ganhar aí musculatura eleitoral e fazer com que esse voto que está começando a voltar seja um voto mais sólido e mais consistente. Tem a MP da luz mais barata que passou, que foi aprovada e que essa semana teve uma solenidade para a sanção desse projeto. Então, tem alguns projetos aí na carteira do governo de realizações que ele vai tentar dar um gás para fazer com que sejam projetos que impulsionem essa candidatura
para além do bom momento nas pesquisas, Carol. E Vera, quando a gente achou que já bastava de notícia essa semana, vem o ministro Luiz Roberto Barroso e anuncia aposentadoria, o que automaticamente lançou a campanha para uma vaga no STF. Quais são as chances reais de uma mulher levar essa disputa? Baixas, baixas. Se eu fosse apostar ali numa dessas casas de apostas, não poria todas as minhas fichas nisso, apesar de achar que é o momento, é necessário, passou da hora e uma mulher só a mais vai ser pouco perto do que precisava. Mas nada indica que o presidente esteja super sensibilizado para essa questão. Não estava ontem, não estava anteontem, continua não estando hoje. Eu voltei a ter conversas a esse respeito hoje. Eu vi notinhas aqui e ali, inclusive das chances da ministra Daniela Teixeira, que é do STJ. Eu acredito que isso sejam sementes plantadas por pessoas que são próximas a essas mulheres. Então, é aquela coisa que você planta na esperança de regar bastante e colher. Mas não é o que está na cabeça do Lula nesse momento. Ele não acha que ele seja devedor nessa matéria, pelo contrário. Ele acha que ele já fez muito pela equidade de gênero nas cortes superiores, ele brande esses números dos mandatos anteriores de agora, diz que ninguém chega nem perto dele, que, portanto, não é uma cobrança que ele considere justa. A não ser que isso vire um tema da campanha, que seja crucial na eleição, que ele acha que vai passar dificuldade num debate quando esse assunto surgir, isso não vai ser um critério que ele vai usar. Inclusive, o fato de haver 3 vagas no próximo mandato para o Supremo pode virar aí sim uma promessa de campanha. Ele dizer, olha, eu não nomeei mulheres agora, mas eu tenho 3 vagas e eu prometo que se vocês me elegerem, pelo menos uma delas vai ser de uma mulher. Já ouvi essa formulação vinda de pessoas próximas ao presidente. Então, pode ser que ele venda aí uma letra do Tesouro a título futuro, mas que não cumpra isso agora, não. Tá certo, Vera. Obrigada. Bom fim de semana e até segunda. Um ótimo São Paulo Gastronomia aí para você, SP Gastronomia. Um ótimo fim de semana para as duas e para os nossos ouvintes. Até mais. Beijo, Vera.